Mas você veio da Bahia pra São Paulo sozinho? Não, com a minha família. Com a família. Com a minha família. É uma história muito louca, velho. Deixa eu falar pra você aqui. Eu acho que não contei pra ninguém isso não, né? Pô, Da minha mãe, não, né? Não, então conta. gostaria de A saber. gente veio pra São Paulo porque... Por isso que eu te falei, lembra que eu falei pra você do vício da bebida? Que eu falei pra vocês? Uhum. O meu pai, ele bebia muito. E aí, como ele bebia muito, ele agredia a minha mãe. Tá entendendo? E nisso, passou um tempo, a gente começou a juntar uma moeda, a minha mãe separou do meu pai. A minha mãe fugiu. Pegou eu e os meus irmãos e viemos tentar a vida em São Paulo. A gente passou o maior aperto aqui em São Paulo. Mas a vida é isso. A vida, ela te dá pancada, a vida, ela te ensina. A vida, ela te joga pra cima, te joga pra baixo. Mas se você não estiver preparado pra seguir, a ter um progresso, você não vai seguir. E a minha mãe tomou essa atitude, porque meu pai agredia muito ela através da Foi bebida. muito corajosa. É, sim. Aí... Quantos irmãos que você tem? 6, comigo 6. Sim. Nenhum só não, só eu, tá? Só eu sou queridinho. É. Deu xodó. Isso. Xodó. E aí a minha mãe fugiu. Juntamos dinheiro com os pessoal lá. Na época a gente pegou um busão clandestino e a gente veio. A gente veio pra São Paulo, ficamos morando de favor na casa de algumas pessoas, depois de algumas famílias nossas que já aqui estavam. Depois a gente foi morar de aluguel. E aí foi indo. Você era criança ainda? Na época, sim, eu era criança. Eu presenciei meu pai batendo na minha mãe várias vezes, pô. Várias vezes. E os meus irmãos não podiam fazer nada. Porque eles eram os mais novos, entendeu? Imagina, um anão vendo a mãe ser agredida pelo pai. Mas o jogo virou, né? A página virou. Hoje meu pai é de boa, meu pai tem a família dele, lá no Nordeste. A minha mãe não é casada, a minha mãe não tem namorado. Mas a minha mãe vive a vida de boa. Meu pai, a gente se encontrou depois desse tempo que a gente fugiu da Bahia. O Geraldo, ele sabe a gratidão que eu tenho por ele. Ele pra mim é um paizão, o Geraldo, você é doido, velho. Eu não tenho... Se eu falar pra você... eu já falei pra ele várias vezes. Se um dia alguém vir falar mal do Geraldo pra mim, a pessoa tem que entender o que é falar mal de alguém. Você precisa entender o que é falar mal de alguém. A gente tem que escutar, observar. Tem muita gente que fala mal dele. Uhum. Eu tô com um cara há quase 10 anos. A gente já passou várias situações junto. Ele já me corrigiu, já falou várias coisas pra mim. Mas uma coisa que eu tive o chapéu pra ele foi quando ele descobriu através da minha esposa, pra me conhecer meu pai. Porque na época eu não conhecia ele, não. Reencontrar ele. Porque ele saiu muito criança. Eu saí muito criança. E eu então pensei, ele não lembrava mais. e eu queria ver eles. Eu queria ver ele ou no cemitério, ou ele vivo. Aí ela, através do Geraldo, decidiu achar meu pai. Fizeram uma investigação na época, conseguiram achar ele no Nordeste, aí trouxeram ele pra São Paulo. Quando trouxeram ele pra São Paulo, aí teve um encontro, mano. Foi muito louco essa época. Emocionante pra Cê caramba. É doido, mano. Você é louco. E aí a minha vida começou a mudar, velho. Através disso, porque... Que ano foi isso? 2012, né, Ju? 2012. 2012. Assim que ele entrou Assim que eu entrei na TV. E vocês tinham acabado de começar... Vocês tinham acabado de casar. Isso. Sim. Juntar. Uma coisa que a gente precisa levar na vida, eu costumo dizer que tem gente que fica presa em religião. Eu sou cristão, mas eu não sou um religioso. A gente precisa entender o que é o perdão. Entendeu? Se você quer ter uma vida de sucesso, uma vida de progresso, você tem que decidir perdoar as pessoas. Independente se ela deseja o mal pra você ou não. Quantas pessoas desejaram o mal pra mim? Onde eu morava na comunidade, a maioria desejou o mal pra mim. Falaram que eu nunca ia chegar onde eu cheguei. Falaram que eu não ia ser um cara top. E outras pessoas falaram, não, Marquinhos, você vai ser o cara, velho. Você vai estar na TV. Um dia eu vou ver você na TV. Um dia você vai vir aqui e vai falar o que eu falei pra você. Hoje eu tenho o prazer de ir lá, olhar pro cara e falar, você é zica, parceiro. E os outros que falaram que eu não ia chegar, ficaram tudo de braço cruzado olhando pra mim, ver o carro que eu chego, ver a vida que eu tenho hoje. Te ver todo dia na TV. Ver todo dia na TV. E essa é a eterna gratidão que eu tenho pelo Geraldo. Uhum. Que é que ele decidiu reunir meu pai através dessa homenagem que ele fez. Quebrou o protocolo que tinha. Uma situação da época que era uma falta de perdão. A minha mãe fugiu, tudo uma angústia terrível. E aí meu pai chegou, quebrou tudo. Aí tá todo mundo de boa. Aí é onde a vida começou. Aí é onde a vida começou a seguir. Que tinha um assunto interminado, né? Sim. Quando sim. simplesmente você
desbanda, assim, e nunca mais vê, fica uma coisa interminada que no seu coração Sim. fica... Onde tá meu pai? Será que... Claro, né? claro. Eu quero reencontrá-lo um dia. Então, isso meio que resolveu as coisas, né? Sim. Desatou o nó que tinha entre toda a família. O nó que tava muito amarrado, né? Muito amarrado. O nó que tava muito amarrado. Imagina aí você... Eu sei da história porque quando a gente se falou, depois de tudo que aconteceu, ele falou, pô, filho, imagina, meu pai saiu de manhã cedo pra ir trabalhar, né? Todo sábado ele saía. Aí no dia que a gente se encontrou, no dia que a gente voltou a se falar, tudo certinho, ele falou, pô, filho. Aí olhou pra mim e pros meus irmãos e falou, pô, filho, imagina aí, eu voltar do trabalho e olhar assim e falar, cadê meus filhos? Meteram marcha. Fala, e aí o cara fica desesperado, entendeu? E depois de 12, 13 anos que se encontraram. Muito tempo, hein? Muito Desculpa aí. tempo. E ele ficou, tipo, perdeu muito, sabe? Ele, pra se reencontrar o pai dele, demorou muito. Então, assim, ele ficou sozinho, perdido. Eu fui criado sem pai, né, mano? Mas, graças a vida- Deus, a vida tudo- é isso, né? eu acho que tudo tem um propósito. A vida é isso. Tudo tem um propósito. E depois que ele reencontrou o pai dele, ele se encontrou na vida. E é onde as coisas começaram a acontecer. Sim. E na verdade, esse propósito aí acabou servindo pros dois, né? Foi um sofrimento pra você, foi um sofrimento pro seu pai, mas ao mesmo tempo te trouxe até aqui, onde você tá hoje. Talvez se você tivesse continuado lá, Sim. talvez você não tivesse a vida que você tem hoje. E pra ele foi um aprendizado também, porque ele levava uma vida que não era legal, fazia coisas que não eram legais, e de Sim. repente aquele choque pra ele foi um acordar que talvez ele não tivesse também. Então, Isso. assim, de repente essa dor que eu tenho certeza que foi muito grande, mas precisou acontecer naquele momento pro crescimento individual de cada um e vocês se encontrarem quando já tivesse todo mundo bem. Maduro, Mais né? maduro. E Lapidou aqui, lapidou ali, todo mundo se encontrou e foi melhor pra todo mundo assim, e que bom. E tá tudo certo. É. Tudo acontece E como hoje, tem que e ser, hoje, né? hoje ele não bebe. Hoje ele é um novo homem. Ele Tem a família dele, tem, com- tem os outros irmãos meus lá, tudo de boa. não bebe Não mais. bebe. A gente nunca vai saber o quanto disso é resultado do sofrimento que ele passou. A gente Sim. nunca vai saber. É. Né? É. Talvez se ele não tivesse levado esse choque que você falou, que ele falou, pô, filho, imagina eu chegando e não encontrando ninguém. Talvez se ele não tivesse levado esse choque, ele não valorizasse tanto a família que ele tem hoje. É isso. Sim. Né? E ele fala, quando ele encontrou minha mãe, ele falou, pô, me arrependo do que eu fiz com você, velho. Ele falando pra ela. E olhando pra mim e pros meus irmãos. Falou, eu arrependo do que eu fiz com a mãe de vocês. Não era pra mim ter feito isso. Mas é assim, né? Se você tem um esposo, ou vice-versa, você tem uma vida de independência, irmão, você tem que se tratar. Porque se você não se tratar, a família sofre. Sim. É algo que você fala, pô, caramba, velho, se você não olhar alguém pra ajudar, irmão, todo Acaba com todo tudo. mundo vai sofrer. E aí, como eu te falei, essa dependência que eu tinha foi baseada nisso, porque na época, quando meu pai bebia, eu bebia um pouquinho da bebida dele. Ele deixava sempre um pouquinho lá. Aí eu ia lá, pegava e bebia. Eu ia lá, pegava e bebia toda vez. Quando Aí- você ainda era criança. Isso. Aí na época, quando eu comecei a ganhar um dinheiro, nessa época aí, começou a entrar um dinheiro pra mim, eu bebia muito uísque. Eu era viciado no uísque, muito uísque eu bebia. Muito Eu forte. bebia 2 garrafas de uísque. 2 garrafas de uísque. Tem gente que fala assim, pô, a vodka é forte. É forte, concordo que a vodka é forte. Gente, eu não bebo mais hoje não, tá? Por favor, aí alguém tá falando e vai pensar que eu tô bebendo. A vodka é forte. Mas você tomar 2 garrafas de uísque na sequência, irmão, é o dobro. E eu ficava ruim. Ruim. Você já teve que ir pro hospital, algo assim, passou mal, muito Não, forte? pro hospital não, mas já fiquei uns dias ruim. ruim. Ressaca braba. O quê? Nem bodo dava certo. Nossa. E aí, na época, quando ela me conheceu, ela já sabia que eu tinha essa pegada de bebida. Eu gostava de treinar, mas aí já tava quase finalizando. Ela falou, vou parar de beber, pô. Aí eu parei de beber, só que a gente ia no shopping e tomava aquele negócio lá, né? Torre. Torre de... Quando eu vim pra cá, eu ia pra balada lá também. Então a gente se encontrou e eu tinha uma mentalidade que eu tinha que ter a minha vida igual eu tinha antes. Falei, não, eu quero ir pra balada, eu quero sair, eu não casei pra ficar parada e tal. E a gente saía. Então aí a gente bebia muito. Então assim, ele bebia uísque, eu bebia cerveja e a gente perdia o controle.
Era terrível. A gente perdia o controle até, tipo assim, das pessoas ter que levar a gente pra casa, um carregar o outro. Então, chegou um dia que ele bebeu tanto numa balada que ele começou a quebrar a garrafa. E eu era uma pessoa muito ciumenta, né? E Até hoje. Até hoje. A Ju ciumenta, eu não sou imagina. ciumenta, eu sou cuidadosa. Até hoje. Ela não, ela nem liga, né? Eu não Não, ligo. ela é de boa. Eu ela é não- Eu tranquila. já vi ela brava algumas vezes. Eu sou cuidadosa. É isso aí. Então, eu era A Ju possessiva. andando assim. Marcos. Não, hoje eu posso... Tá bom, eu sou ciumenta, mas eu sou mais tranquila hoje. É. Hoje eu finjo demência quando eu vejo algumas coisas assim. Fica reclamando sozinha, É, né? eu fico na minha, porque eu tive que aprender nessa nova vida nossa pública, então eu tive que aprender a lidar com muitas situações. Mas antigamente não tinha vida pública, então eu era muito braba mesmo. Sim. Então, na balada, eu era muito, muito, ultra mega power braba. E ele era muito conhecido nas baladas que Davam ele ia. em cima dele? Deixa quieto isso. Então, aí chegou um tempo que eu falei pra ele assim, É por causa olha... da época que eu falei pra você. O cara dançava polidense e o cara era o único cara no Brasil que fazia isso, entendeu? E ele era, tipo, trincado, Eu ele era era- bombado. Ele se era achava o único anão gostosão da face da terra. É, até. Aí eu cheguei, Até ela chegar e. eu falei, filho, agora o bagulho é louco, agora quem comanda você sou eu, então já Gostei era. dessa aí, né? O bagulho é louco. O bagulho é O louco. bagulho é louco. louco. Pô, Nossa, eu não falo gíria faz tá- quanto tá- tempo, né, tá Brasil? quebrada, irmã. Pá. Não sou da quebrada. Aí ele começou a ir pra balada e achava que tinha vida independente. Eu comecei a falar pra ele que não. Então, ó, você tá na balada, você tá comigo, você não tá com... Não sou sua peguete, sua menina, tá sou sua solteiro. esposa, tá solteiro. E aí a gente bebia tanto, brigava, tipo, a gente quebrava muito pau. Aí eu cheguei e falei pra ele, olha, é o seguinte, eu vim pra cá pra ser feliz, eu vim pra construir uma família, eu não vim pra rasgar dinheiro, não, eu não vim pra ficar todo final de semana chapando o curtindo. caneco e tendo que trabalhar de ressaca. Não quero isso, não. Aí eu falei pra ele, a partir de hoje a gente não vai mais. Aí ele falou, tá bom, não vamos mais. E aí a gente ia pro shopping tomar torre de chopp. Aí A ia gente pra sai de lá casa. louco. E a torto pra cá. Mas era só eu e ele. É. Aí eu comecei a ver que aquilo não estava dando resultado pra mim, não me agregava em nada. Só estava levando o meu dinheiro e quase acabando com o meu casamento. E eu falei pra ele, olha, não é isso que eu quero pra minha vida. Bebida é terrível. E eu. Não é isso que eu quero. Assim, Não foi isso. socialmente, eventualmente, de boa, né? Agora, Não Tacar-lhe interrompendo assim, nem ó. você nem ela aqui, mas eu sempre tinha na minha cabeça, quando eu bebia, eu ficava lembrando do meu pai. Eu ficava falando, pô, velho, será que eu vou agredir minha esposa, mano? Eu vi um filme na minha cabeça, entendeu? Eu nunca falei isso pra ela. Toda vez quando eu bebia, eu via a cena, era um filme que passava na minha cabeça. Eu via minha mãe caída, meu pai arrebentando ela no murro. Medo de perder o controle. Aí eu ficava olhando, um filme, sabe quando você fica louco? Aí eu ficava assim, ó, eu loucão, eu ficava olhando pra ela, assim, ó, ela falava os negócios pra mim. Eu ficava assim, só que eu me controlava. Eu nunca levantei a mão pra ela, graças a Deus, mano, até hoje. Eu pelo contrário, sou humilhado por ela. Humilhado. Brincadeira. E aí eu tinha essa pegada na minha cabeça, entendeu? Eu ficava vendo um filme, mano, na minha cabeça. Aí eu, não, isso não. Aí, por causa disso também que a gente parou com essa pegada aí. Chegou um momento que eu falei, não, chega, acabou. Não dá mais. Pra minha vida é isso. E eu falei pra ele, eu quero ter uma carreira, eu quero trabalhar, eu quero construir, eu quero ser mãe. E isso não é pra mim. É. Porque se fosse pra gente continuar bebendo, a gente ficava solteiro. sim. Aí chegou um tempo que a gente falou, não vamos beber mais. Então, hoje em dia, é por isso que a gente não bebe. Porque as pessoas falam assim, mas você bebe socialmente. Não, mas você não pode Mas ficar... eu acho assim não, que de a gente, boa. todos os dias, a gente mata o velho homem dentro da É. gente. Tem coisas que você faz escolhas na sua vida, você renuncia. Então, eu decidi renunciar à bebida, eu decidi renunciar à vida que eu levava antes. Então, se eu hoje... Eu tenho certeza absoluta que se eu tomar uma xícara dessa, uma latinha de cerveja, a velha Juliana vai renascer de novo. Pelo progresso que a gente tem hoje, pela condição de vida que a gente tem hoje, se a gente voltasse a Acho que é- beber, oxi, Eu acho que a É gente- dar passo pra trás. Você tá Isso, louco. É isso. Eu acho que se a gente tivesse continuado naquela vida que estava lá, que não tivesse tomado uma atitude, a gente não, acho que nem estaria mais junto.
Então, Que tinha muito quebra-pau. Que tinha muito quebra-pau. Então, assim, a gente passou Mas por é só tanto- verbalmente, Sim, entendeu? sim. É discussão. É, Isso. isso. A Vamos gente usar tinha- os termos, né? Claro, Pra claro. galera não achar É. que quebrava. Não, não, quem me conhece sabe, filho. Ai dele, se levantar essa mão pra mim. A baixinha é terrível, pô. Então, assim, eu desci. Então, Tá legal o papo aí, tá legal? Não tá meio vitimizado não, né? Que tem gente que pensa que tá muito vitimizado. Não, liga pá, pra tá de isso. boa. Então. Fala o que você não, quiser. são coisas que a gente não falou no outro lugar lá. No É. Pax. No Pode outro falar. Pax, no outro Pax. podcast. Daniel Araújo, um beijo, meu parceiro. Beijo, Daniel. E Te aí amo. são coisas assim, eu acho que são coisas que é legal contar para as pessoas, que eu acho que tem muitas Sim. pessoas que vivem isso, são, como é que fala? Experiências que a gente Experiência. viveu e eu gosto de dividir isso com as pessoas. Sim. Então por isso que... Mas é porque muito todo importante vocês falarem disso, porque tem muita gente que enfrenta problemas assim, com todo tipo Sim. de vício. Às vezes não é nem bebida, às vezes é jogo. Jogo, Às vezes é droga. apostas, Droga qualquer também. coisa, sabe? Tem o vício, ele nunca é bom. O vício é terrível. Nunca é bom, seja qual for. E ele sempre traz um prejuízo. É aquilo que você estava falando, a família sofre demais. Muito. A pessoa pode sofrer, mas a família em volta que fica tentando recuperar aquela pessoa, fica tentando puxar, fica tentando salvar por amor àquela pessoa. Fala, pelo amor de Deus, a gente te ama, fica aqui com a gente. E não consegue vencer, É. porque é muito difícil isso, é muito complicado. E é onde, quando a gente decidiu mudar, que a nossa vida deu um boom, assim, sabe? 2012 deu Foi boom, em né? 2012. Boom, Falei pra ele, 2012. olha, vamos parar de beber, vamos... Esse relato é muito importante. de eu falei pra vocês. ele, ó, vou parar de beber, vamos parar de beber. Porque hoje em dia as pessoas muito ficam, você tem que beber, você Tem que beber, pô. Você tem que beber. Você tem que ser alegre. Você tem que ser alegre. Aí Pô, eu falo eu assim, já sou gente... alegre. Eu falo mesmo, eu já Tem sou dia que eu alegre. vou no... Se eu beber, É. acaba com a vida da Às vezes pessoa. a gente vai nos lugares, tem dia que eu vou nos lugares, a gente, claro, de TV, a gente é ator e tal, a gente tem um pouco de teatro, a gente utiliza isso nos eventos que a gente vai, ou nas reuniões. Não, eu não Ou faço em teatro não, alguns- eu sou assim mesmo. Não, ela é, eu não. Eu falo por mim. E aí... É que ele é mais fechado. Às vezes eu faço isso, entendeu? A galera pensa, pô, Marquinhos, você bebeu o quê, velho? O que você tem? Aí Eu tô sóbrio, irmão. eu tô de boa. Aí ele, qual que foi que você bebeu aí? Você fumou um beck? O que você foi? Não, tô de boa. Meu, você não bebe, mano, tá desse jeito. E eu que tô louco aqui e não tô igual a você. Eu acho que não precisa. Tem gente que bebe, nada contra você que bebe, mas beba social, irmão. Então. Beba social que você vai ter amigos. Ó, eu vou te falar uma coisa, Marquinhos. Eu nunca bebi, mas é porque eu não gosto, não tenho nada de... Sim. Nunca foi trauma, nada disso, eu não gosto. Eu até gostaria de beber, eu acho bonito, às vezes a pessoa pega uma taxa de... Eu não consigo. Nem vinho você bebe, nada. Nada, eu não Tá como certo. bombom com licor, Tá mas certo. é paladar, eu não É gosto isso. não. Nunca bebi. E eu sempre fui a louca da balada, né? É, Eu sempre pô. tava na balada até 6 da manhã, 7 da manhã eu tava Aí a lá. galera Dançando. Aí a galera fala... Mas escuta, eu falo, Você tá gente, aguentando olha só, como? eu sou a evolução da espécie. Vocês bebem pra ficar que nem eu. Eu já tô loucona. Eu já sou. Eu sou loucona de graça, vocês estão gastando Vou- maior grana pra ficar loucona. Vou usar Eu essa tô frase aí, loucona. vou usar essa Eu sou a frase. evolução da espécie. Eu sou a evolução da espécie. Como é que é, pô? Como é que É isso, Aí eu eu falo, falo, sou- quando a gente fala... quanto você gastou pra ficar loucão? Eu vim loucão de casa. Você tá louco? A gente fala, amanhã você vai estar morrendo de dor de cabeça e eu vou estar de Isso. boa. E outra, Se amanhã divertiu pra eu caramba. lembro do mico que vocês pagaram. Isso. trouxa. Não, teve um cara que chamou nós pra ir num lugar agora, sexta-feira. Aí ele falou assim, vamos lá, vai ter bebida. Eu falei, mas se vocês não quiserem, não bebe. Eu falei, não. O Marco falou, não, eu não vou. Eu falei, não, vamos, cara. Vai estar todo mundo bêbado, nós vai estar sóbrio. No outro dia a gente que vai lembrar. Pronto. é Vai verdade, ser engraçado, vai ter fofoca boa. Numa dessas, você tira umas fotos que valem um dinheiro. Dá até meme. Jornalista. Dá Fofoqueira, hein? memes. Alô, Dá memes. Fabiola Hyper. Você fa- A Vila Hype, pô. Você faz aquelas fotos que no dia seguinte você só manda e fala assim, olha aqui, amigo. Aí, ó, que tá eu vendo? você. Tá vendo aqui? Posso Você postar vai- nos você stories? vai- e não precisa ser chantagem, porque chantagem é crime, não pode, É né? verdade, é verdade. Não precisa ser chantagem, mas de repente você precisa trocar horário com alguém, lá no serviço. Fala, pode trocar horário comigo? Não posso. Ai, não pode? Poxa, olha essa foto aqui. Não precisa nem ser dinheiro, que às vezes o dinheiro nem vale muita coisa, Só entendeu? trocar o horário, Mas tá às vezes bom. na hora você fala assim, ó, poxa vida, tô precisando ir lá no negócio, pode me cobrir? Não posso. Ah, não pode. Não, tá bom. Tudo Tem uma bem. fotinha sua aqui. Dá fotinha. Olha no story lá, dá pra você ver. Só a perninha só. Olha no story, só a perninha. Só a ponta Eu do posso pé. postar o resto de repente. O pessoal fala assim, conhece essa tatuagem? O cara... Foi só um pedacinho, foi só um pedacinho. Fala assim, ó, eu vou fazer uma tatuagem igual essa. Alguém sabe quem tem essa tatuagem? Vocês conhecem bastante gente da TV que na TV são uma Sim, coisa fora da sim. TV. Ah,
Vamos deixar Comportamento. quieto. Deixa quieto. Não vai- precisa citar quieto. nomes, mas tem, né? Fora da TV, várias caixinhas de surpresa. Que a gente fala assim, meu Deus, Fala, Derek. Derek, tô chocada. Tô chocada. Passada. Tô passada. Eu falo, essa pessoa, Brasil, meu Deus. Você guarda só na memória, né? Só. É isso.